Desde o dia 1º de janeiro, a China passou a taxar, em média, em 55% as importações de carne bovina que excederem as cotas de países fornecedores como o Brasil. O país asiático é um dos principais importadores da carne produzida aqui em Mato Grosso. E esse é um dos assuntos agora na nossa entrevista ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com o senador Wellington Fagundes, do PL. Boa tarde, senador, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde a todos os telespectadores mato-grossenses. Senador, Mato Grosso aí tem o maior rebanho bovino no país. O que fazer aí para reverter essa restrição, essa taxação da China em cima também, é claro, da carne brasileira? Ô, Lúcio, eu falo como médico veterinário e conheço o histórico da produção de carne no Brasil e no mundo. É claro que nós precisamos de diplomacia, fortalecer o Ministério das Relações Exteriores, dialogar muito e buscar novos mercados. Eu, inclusive, quero dizer que no final do mês agora estou indo para o Japão, porque o Japão é o maior comprador de carne de aves do Brasil, mas não compra carne bovina. Por quê? Porque nós tínhamos o problema da febre aftosa. E esse trabalho foi feito ao longo de décadas, né, e conseguimos nos livrar da febre aftosa sem vacinação. Agora, o que é que explica essa taxação da China? Por quê? Puramente comercial. Não tem outra explicação. E a China ela tem essa capacidade, né, de buscar, claro, porque é um país que compra demais, então ela sempre está ali fazendo ações para que ela possa comprar mais barato. Então, aproveitando agora, porque o Brasil agora aumentou a produção de carne. Nós conseguimos passar os Estados Unidos. Agora, é recente isso. Então, nós temos mais carne para oferecer. O Brasil é o campeão na produção, os Estados Unidos é o segundo agora. Agora, mas só que nós temos um rebanho muito maior do que os Estados Unidos. É praticamente o dobro o rebanho, mais do que o dobro. Por quê? Porque lá eles usam muito confinamento. E eles estão abaixando a produção também em função do milho, que eles estão usando demais para o etanol e para outras produções. Então nós temos uma grande oportunidade. Por isso, o Japão, se a gente conseguir colocar a nossa carne no Japão, que é o país mais exigente do mundo em termos sanitários, nós vamos abrir o mercado asiático. E aí nós vamos ter muito mais condições de oferecer para outros países. Agora, essa taxação da China tem alguma coisa a ver com geopolítica? Sempre tem, né? Sempre tem, né? Inclusive a China está até ameaçando agora por essa questão da Venezuela, né? Porque a China exige que volte, né, o vice-presidente, que seja o vice-presidente da República. E aí, infelizmente, inclusive o presidente Lula também entrou na mesma linha. O que eu pessoalmente entendo que é muito perigoso para o Brasil. Porque o Brasil, nós somos a 8ª potência do mundo, nós temos que ser o líder da América do Sul. Claro que nós temos que ter uma boa relação com todos, mas permitir a ditadura é muito ruim, porque o que acontece hoje? São mais de 7 milhões de venezuelanos que tiveram que sair por causa da fome. Só no Brasil são quase 500 mil venezuelanos. E Mato Grosso também é um estado que é impactado por tudo isso. É claro que nós temos que ser solidários, né? Mas também nós temos que cuidar dos brasileiros e dos mato-grossenses. Por isso eu também sempre trabalho aqui a questão do mercado andino. Eu vim aqui nesse programa, nós discutimos muito sobre a internacionalização do aeroporto de Várzea Grande, porque nós temos que buscar esse mercado andino, que são 140 milhões de pessoas aqui próximos, e nós estamos praticamente de costas, né? Então, por isso, eu acho que essa relação, tanto do governo federal com o Ministério das Relações Exteriores e também aqui com o governo de Mato Grosso, de ampliar esse mercado, é fundamental. Por isso, inclusive, eu estarei lá no Japão e, claro, vou convidar, inclusive, setores produtivos para ver a possibilidade de estarmos lá. Eu já estive lá há 3 ou 4 anos, no governo do Bolsonaro, mas ainda tinha essa resistência em função da febre aftosa. E é importante dizer outro aspecto também. Infelizmente, no Brasil, a carne está muito concentrada em 2, 3 frigoríficos. E nós precisamos criar mais emprego aqui no Brasil, gerar mais oportunidade para os pequenos e médios produtores.
Senador, por falar em setor produtivo, a ProSoja de Mato Grosso está comemorando aí o fato de que as grandes compradoras, as famosas tradings, anunciaram que saíram daquele pacto prejudicial aos produtores aqui de Mato Grosso, conhecido como moratória da soja. Lúcio, todos nós estamos comemorando, porque isso foi um trabalho conjunto e eu quero primeiro aqui registrar o papel do deputado Catani com a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, porque foi feito um projeto de lei, mesmo tendo sido vetado alguns itens pelo governador. Inclusive nas redes sociais tem um vídeo do deputado Gilberto Catani criticando o governador Mauro Mendes. Eu acho que é importante dizer que teve a iniciativa da Assembleia Legislativa e o deputado Catani merece os parabéns. E lá em Brasília eu estive em várias audiências com o ministro do Supremo, fizemos uma audiência pública no Senado da República, e aí com vários parlamentares de Mato Grosso, também no CAD, e nós conseguimos unanimidade no CAD. O que quer dizer isso? O CAD, que é o Conselho de Assuntos Econômicos, que definiu que o que estava acontecendo no Brasil é cartel, formação de cartel, ou seja, não é lei brasileira, era as grandes trades que se juntaram para impor como se eles fossem donos do país. E tem algo mais grave ainda, senador. Tem trading aqui de Mato Grosso, né, que tem base aqui no estado, e aí é o seguinte, aí a denúncia que se fez é de que estava prejudicando e muito os pequenos e médios produtores de soja. Com certeza, o prejuízo é principalmente para os pequenos e médios. E agora, com essa decisão, como a regulamentação do estado de Mato Grosso ela ainda dá brecha em função dos vetos do governo do estado, o que nós precisamos agora é mais do que nunca, é nos unirmos, fiscalizar, e aí a ProSoja, todas as entidades e também o próprio governo, saber que o que prejudica Mato Grosso não pode acontecer, e principalmente o pequeno. E se não houver fiscalização, pode ser que essa decisão deles, daqui a pouco eles queiram outra ação, outro acordo. Mas agora, nesses vetos do governo do estado, é para beneficiar as tradings? Para continuar e prejudicar o produtor? Com certeza ela dá brecha, ela dá facilidade para que essas trades continuem buscando outros caminhos. Por isso é importante a fiscalização. E às vezes as pessoas perguntam, né? Por quê? Como que é essa história da moratória da soja? É porque essas grandiosas compradoras, elas vieram aqui impor condições fora do Código Florestal, fora da lei brasileira. E ou seja, para essas tradings, a lei brasileira não valia absolutamente nada. Nós tivemos na França, nós tivemos na Europa, junto com a ProSoja, e eu parabenizo aqui toda a diretoria da ProSoja, em nome do Lucas Weber, e lá nós falamos exatamente isso, e eles disseram para nós o seguinte: a lei brasileira não nos interessa. Olha que absurdo. E a autonomia de um país, né? Então essas trades, elas se juntam nesse grande cartel, que foi o que o CAD definiu. Cartel, formação de cartel. E agora, inclusive, a ProSoja já entrou na justiça e vamos buscar devolver o dinheiro para os pequenos e médios produtores que foram lesados. Senador, indo agora para a política nacional, uma grande polêmica. Tribunal de Contas da União investigando o Banco Central, é isso? Será que vão reverter a liquidação de quem deu um prejuízo de 40 bilhões de reais? Olha, isso Será que é por aí? É um caminho que nós temos, inclusive eu assinei a CPMI do Banco Master e vamos agora, voltando ao recesso, vamos implementar a CPMI, porque é um dos maiores escândalos envolvendo altas autoridades. E olha, e isso o Tribunal de Contas tem que fazer, e nós do Congresso também, porque pode colocar em risco, inclusive, o sistema financeiro nacional. O sistema financeiro brasileiro, ele é um dos mais rígidos do mundo. Agora, essa iniciativa do Tribunal de Contas não teria nenhuma motivação para proteger o patrimônio do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, né? Acho que não é por aí, não é? Não pode ser, não é? Por isso que nós temos que fazer a CPMI. Né? Olha só, a decisão que houve agora em relação
aos desvios dos nossos idosos e velhinhos, uma decisão de uma canetada só de um ministro do Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, ele simplesmente colocou em segredo tudo aquilo que estava lá na CPMI, que nós já estávamos desnudando, ficando na mão só dele, do presidente da Câmara e do presidente do Senado. É um absurdo isso. Olha, uma CPMI já funcionando, com os documentos lá, simplesmente foram retidos. Isso nunca aconteceu no Brasil. Agora, o Master não pode virar pizza também, né? Olha, o do Master é uma situação tão grave quanto. Claro que desviar dinheiro de aposentados, dos nossos velhinhos, velhinhas que contribuíram, que pagaram, e ainda esse governo querendo que seja devolvido com o dinheiro do próprio INSS. Isso pode fazer o quê? Quebrar o INSS, colocar em mais desespero. Agora, a situação do Banco Master é pior, do ponto de vista de impacto financeiro. A dos idosos, dos velhinhos do INSS, é impacto social. A do Banco Master é volumes gigantescos. Olha, só para uma mulher de um ministro do Supremo foi pago cento e tantos milhões de reais de honorários para defender o Banco Master. Temos também um caso lá de uma clínica de Minas Gerais, de Belo Horizonte, mais de 300 milhões. Ou seja, isso é o escambo, desviando dinheiro. Esse dono do banco comprou uma casa, me parece que por mais de 200 milhões de reais. E assim vai, ilha, jatinhos, e isso é dinheiro do povo. Senador, eleições 2026. O candidato do seu partido, Flávio Bolsonaro, né, é o candidato a presidente da República. A pergunta é, as alianças nacionais do PL, elas podem se repetir aqui em Mato Grosso? É possível. Eu quero dizer que, primeiro, o PL, como o maior partido do Brasil, já está com o rumo certo. O Flávio Bolsonaro já está com a sua candidatura consolidada, ele tem demonstrado exatamente a sua competência, eu conheço muito o Flávio Bolsonaro, toda terça-feira a gente se reúne. Tarcísio de Freitas já desistiu, jogou a toalha. Olha, não vai mais brigar para ser candidato a presidente. Primeiro, o Tarcísio de Freitas não é do PL. O PL tem projeto pronto. O Flávio Bolsonaro é o nosso candidato, pré-candidato a presidente da República. Também o PL em Mato Grosso já temos a definição, a pré-candidatura do senador Wellington Fagundes, que eu quero agradecer, inclusive toda a população, porque as pesquisas sempre têm colocado o meu nome como o primeiro, consolidado. Isso para mim é um estímulo, agradeço muito. E também a pré-candidatura do Medeiros. E vamos conversar. Não necessariamente teremos que repetir nos estados o mesmo que será no nacional, mas nós vamos procurar trabalhar no mesmo rumo. Não dá para conversar com o partido de esquerda. A posição do PL é muito clara. Então, é possível que aqui a gente tenha desenhos diferentes. É possível. Mas, claro, vamos na mesma linha que for a direção nacional e, claro, a liderança do Flávio Bolsonaro. Senador, obrigado pela presença e pelas informações ruim, aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu tenho uma notícia ruim para encerrar. Ruim? É ruim. Hoje, infelizmente, recebi uma notícia que o presidente Bolsonaro, lá na cadeia, ele acabou caindo e batendo a cabeça, sabe? Então, eu quero pedir aqui orações a todos os brasileiros, a todos que têm fé, que acreditam, porque o sofrimento do presidente Bolsonaro está muito grande. Isso nos deixa muito preocupados com a saúde, com a vida, com o ser humano que está sendo sacrificado cada dia mais, pressionado, né, numa situação difícil de saúde, e lá de dentro da cadeia. Obrigado, senador, pela presença. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos nós e nos proteja.